Fala galera, estamos retornando na aula de segurança da informação, segunda parte no quesito ameaças, tá bom? Lembrando, se você não viu a primeira parte sobre os malware, volte, entenda, compreenda por quê. Um ataque, ele utiliza um malware. Se você não entender o que é o malware em questão, como você vai entender o ataque, tudo bem? Vamos visualizar o que nós aprendemos na aula passada. Nós aprendemos o conceito de vírus, o conceito de trojan, conceito de worm, que é uma praga, né? Um verme, spyware, backdoor, rootkit, botnet, ransomware e adware. O que nós iremos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós vamos ver o tipo de ataque. O primeiro ataque que nós iremos abordar é o DOS, Denial of Service, phishing, pescar, né? O farming é a questão de ludibriar, né? O spoofing, a questão de mascarar, snipers, que é a questão de interceptar, e o brute force, que seria a quebra, né? Então vamos visualizar agora cada tipo de ataque. O primeiro tipo de ataque que cai em teu concurso é o chamado DOS, né? O DOS é um acrônimo de Denial of Service. O que significa isso? Negação de serviço. Para que você consiga entender esse conceito, eu vou dar um exemplo bem prático. Imagine que você tenha que viajar de Brasília até São Paulo, certo? E você coloque 4 pessoas no carro, vai viajar normalmente. Agora, se você coloca 10 pessoas, eu nem sei se você vai conseguir chegar ao teu objetivo. Agora, imagine se você coloca 100 pessoas, você não vai conseguir nem sair. E essa é a ideia desse tipo de ataque. O grupo Anonymous utiliza muito isso, né? Qual que é a definição disso? Você vai pegar várias solicitações a um site, a um sistema, e vai ter tanta solicitação, que o serviço ele não vai conseguir responder. Então, traduzindo, ele não vai conseguir gerenciar a quantidade de acesso. De certa forma, imagine o site da LAC. Possui 10 mil visualizações por dia. Você simplesmente coloca 1 milhão de visualizações por dia. Vai chegar num tal momento que o servidor da LAC não vai conseguir gerenciar a solicitação dos alunos. E o que vai acontecer com ele? Vai travar. No seu concurso pode perguntar também, gente, o seguinte. Uma vez que você utilizou o tipo de ataque DOS, né? Qual o princípio da segurança da informação foi quebrado? E para isso você tem que lembrar que nós temos 4 princípios, que é a CIDA, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Eu tive acesso à informação? Eu não tive acesso à informação da LAC. Eu alterei a informação da LAC? Também não. Eu perguntei quem era a informação, se era original e se a fonte era verdadeira? Não. Simplesmente eu tirei o site da LAC fora do ar. Então, o princípio que foi quebrado é a disponibilidade. Bom, no concurso pode perguntar também o que seria DDoS, né? Porque o DOS é uma máquina mandando várias solicitações. O DDoS é quando você cria uma rede de ataque. E aí você tem que ver qual o conceito do malware chamado boot. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Botnet, né? O botnet ele tem acesso remoto a uma máquina, então o que ele vai fazer? Ele vai sincronizar várias máquinas espalhadas pelo Brasil e vai falar o seguinte, ó, às 19 horas do tal dia, vamos tentar solicitar acesso ao site da LAC. Então vai ter tanta quantidade de acesso, que o site da LAC, o que vai acontecer? Não vai conseguir gerenciar isso. Traduzindo, vai aparecer um erro 404 e falar o seguinte, a página não pode ser exibida. Então vejam, esse tipo de ataque, ele quebra o princípio da disponibilidade, ele pode ser apenas de uma máquina ou ele pode ser distribuído, e a função dele, né, é sobrecarregar o serviço, tudo bem? Vamos ver como é que cai isso em concurso público? Essa questão ocorreu para
para a FUNAI, né? A ESAF foi a banca, para o cargo de técnico. Ele cobra o seguinte: ataques que consistem em sobrecarregar. Olha a palavrinha-chave aqui, gente. Um servidor com uma quantidade excessiva de solicitações de serviços. Há muitas variantes desse tipo de ataque. Em uma delas, o agressor invade muitos computadores e instala neles um software zumbi, chamado de botnet. Quando recebem a ordem para iniciar o ataque, os zumbis, que seriam os computadores, bombardeiam o servidor, tirando do ar. Esse tipo de ataque, e aí o que é importante, gente? Quando nós trabalhamos com segurança da informação, quando nós trabalhamos com malware e como nós trabalhamos com ataque, não existe probabilidade de erro, porque você pode perceber que é uma sopinha de letra, né? Então você sabe que esse tipo de ataque se chama DOS. Se for uma máquina, como ele falou que tem várias máquinas, é DDoS. Tá aqui o nosso gabarito, tudo bem? NGZF não é, pode eliminar, Servblock não é também, o Worm é um tipo de malware, Cavalo de Troia é um tipo de malware, então gabarito alternativa B. Bom, outro ataque que muito cai em concurso público, gente, é o phishing, tá? Qual que é a ideia do phishing? Você vai lembrar de pescaria, tá? Por que pescaria? Para você pescar um peixe, o que você tem que ter? Você tem que ter uma isca. E o que é a ideia desse tipo de ataque? Você vai receber um e-mail, né, com uma propaganda, vamos dizer assim, cursos da LAC concurso. E é bem feito, é como se fosse o seguinte, a LAC, o comercial da LAC encaminhando o e-mail para você. E você vai visualizar as informações, vai verificar que está tudo certo, a logo, a estrutura em si do e-mail, e simplesmente você vai clicar para comprar. E aí o que acontece? Quando você clica para comprar, ele vai te redirecionar para uma página falsa. E qual que é o objetivo desse tipo de ataque? Obter informações sigilosas. O que seria informações sigilosas? Cartão de crédito. Então, uma vez que o cara tem o número do cartão de crédito e o CVV, que é o código de segurança, ele pode fazer o que ele quiser na internet. Então, o ataque phishing ou phishing scam, o que seria? Você vai receber um e-mail, né, que vai ser parecido, né, com a empresa, no caso a gente falou da LAC, mas pode ser também com questão de órgão público, né? Banco do Brasil, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Itaú, perguntando o seguinte: teve uma atualização no sistema, você precisa atualizar a sua senha, por exemplo. Então, ou insira o cartão de crédito, insira sua agência, conta corrente e senha. Então, ele vai te enganar através de uma isca que parece ser verdade, mas não é. Uma dica, tá, gente? Até para a questão de uso pessoal. Nenhum órgão público ou nenhuma empresa solicita informações sigilosas através de e-mail. Tudo bem? Então, poderia ser até uma questão de concurso público. Então, esse ataque parece que é uma coisa, mas não é. Tudo bem? Vamos ver como cai em questão de concurso público. Caiu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no ano passado, né? Para o cargo de especialista. Ele cobra o seguinte, gente: ataques cibernéticos podem causar graves prejuízos às pessoas e empresas. Recentemente, João, meu xará, recebeu uma mensagem de alerta por e-mail com um pedido para ele atualizar, palavrinha-chave, seus dados cadastrais na página do seu Internet Bank. João não prestou muita atenção em que enviou a mensagem, nem se era um remetente confiável, e clicou no link presente no corpo de e-mail, o que levou para uma página web réplica do real, né, do website real, criado por um cybercriminoso. Como a mensagem de e-mail e o website eram muito bem elaborados, João acreditou estar acessando algo verdadeiro e informou suas credenciais para acesso, quando, na verdade, ele entregou a um criminoso. João foi vítima, gente, de que tipo de ataque? DDoS não é, porque DDoS a gente acabou de falar, né, que seria negação de serviço. O Sniper, nós iremos aprender o que seria isso. Spam é propaganda. Phishing, tá aqui o nosso gabarito.
phishing, ele pescou. Pescou como? Através do e-mail. Pensou que era algo verdadeiro, mas não é. E aí lembra daquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então você pode utilizar esse ditado para esse tipo de ataque, phishing, tudo bem? Toda vez que você acessar algo que parece ser real, mas não é, é este tipo de ataque, tudo bem? Gabarito alternativa D. Bom, vamos para um outro tipo de ataque, tá? Esse ataque aqui é mais recente, mas já está caindo em concurso público. Ele é chamado de farming, tá? O farming, ele parece muito com o phishing. E eu vou explicar depois por que ele parece, até para você saber, né, como responder em concurso. Se colocar as duas alternativas, se é farming ou se é phishing, tudo bem? Bom, o farm é uma forma fraudulenta, muito semelhante ao seu parente phishing. A diferença é que o cracker, né, muda o caminho de um site no servidor DNS. Para você entender sobre esse tipo de ataque, você precisa saber o seguinte. Quando você acessa o site da LAC Concursos, tá? lacconcursos.com.br, o teu computador, o servidor aonde está hospedado, ele não identifica texto, ele identifica números. Esse número é chamado de IP, tá? Então o que acontece? Existe um servidor na internet chamado DNS que é responsável por converter, tá, o nome do serviço de domínio. Então ele pega o seguinte, é como se fosse um tradutor. Aqui chega texto e aqui ele transforma em IP. Pega a informação e faz o processo inverso. Então o DNS, ele é importantíssimo, até porque se o DNS parar de funcionar, você não consegue ter acesso àquele determinado site. E o que os caras fizeram? Os caras colocaram como se fosse um atalho, na verdade não é um atalho, uma interceptação na solicitação do DNS. Então aqui está o usuário, aqui está o aluno, né? E aqui nós temos, por exemplo, o DNS. O aluno, ele tenta acesso ao site da LAC. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da LAC Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LAC Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LAC Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Aqui concursos, só que logicamente que o farming, ele é um ataque muito técnico, tá, gente? Ele tem muito mais, digamos assim, planejamento se comparado ao phishing, porque o phishing é só criar uma página falsa. Aqui você precisa pegar a solicitação do usuário, entender que ele quer ter acesso ao site da LAC Concursos, pegar essa informação e redirecionar para um site falso. Então, veja, ele pega e fala o seguinte, como que eu faço para chegar no site da LAC? Ah, o site da LAC é em Cuiabá, digamos assim. Só que ele vai falar o seguinte, não é em Cuiabá LAC Concurso. Ele vai falar o seguinte, é lá em Brasília. Então, ele vai pegar a solicitação sua e vai redirecionar para uma página falsa. E aí ele vai fazer a mesma coisa que o phishing. Vai criar uma página bonita, parecida com o site da LAC, na qual o usuário nem vai perceber que está inserindo informações, né, em um site falso. Então, primeira coisa que você precisa entender, o ataque do farming é diferente do ataque, tá, do phishing. O phishing, ele vai mandar um e-mail e ele vai e você clicando no e-mail, ele vai automaticamente, né, para a página falsa. Aqui não, aqui a técnica é muito mais detalhada, é muito mais planejada. Por quê? Eu não mandei e-mail, simplesmente eu interceptei,
né? Eu interceptei a solicitação do usuário. Então, o usuário ele não recebeu e-mail, né? O usuário ele não recebeu nenhuma notificação, né, em aplicativo WhatsApp ou coisa nenhuma. Simplesmente ele tentou acessar lá na URL, digitou lá lacconcurso.com.br. O atacante, que é o cracker, interceptou essa informação e falou o seguinte, ó, a LAC não é aqui não, a LAC é aqui. E aí o cara, como digitou LAC Concursos, mal sabe ele que ele está entrando numa página falsa. Então, precisamos saber, phishing, recebe e-mail ou uma mensagem em aplicativos de comunicação, e aí você vai clicar e ir automaticamente para a página falsa. Aqui você não recebe nenhuma notificação. Você digita a informação verdadeira. Para massificar teu conhecimento, gente, vamos responder a questão. Essa questão foi do Tribunal de Contas do Ceará, né, para o cargo de técnico no ano de 2015. E ele cobra justamente o que a gente aprendeu no slide anterior. Ele fala o seguinte, ó, técnica que faz com que a URL, professor, não sei o que é URL, o endereço do site, o endereço do domínio, né, de um site passe a apontar para um servidor diferente do original. Então, o cara imagina que está entrando no site da LAC Concursos, só que ele vai ser redirecionado para uma página falsa. Então, sabemos que não é o worm, né, que é um verme, não é adware, que é uma propaganda chata que aparece de pop-up, não é engenharia social, porque no momento algum eu falei que eu vou persuadir, nós sabemos que é o farming, tá? Ele vai alterar o seu DNS, tudo bem? Uma vez que alterou, gabarito alternativa, opa, gabarito alternativa C aqui, tá, gente? Desconsiderem, né? Deixa eu até desmarcar aqui, marcar a alternativa correta. Beleza? Bom, agora nós iremos para outro tipo de ataque. O ataque agora que nós iremos abordar é o spoofing, tá? O spoofing tem dois tipos, ele pode ser baseado em IP e e-mail. Vamos abordar primeiro o e-mail. Palavra-chave para entender esse tipo, né, de ataque. Esse tipo de ataque, a palavra que você vai colocar aí é máscara. Por quê? Se você entender o seguinte, que o spoofing via e-mail, ele vai mascarar as informações originais. Então, imagine o seguinte, eu mandei um e-mail para você, né? E eu tenho um cabeçalho, eu tenho uma estrutura de e-mail. Vai se passar uma outra pessoa, né, que vai copiar toda a estrutura do meu e-mail e vai falar que ela é o professor João Kleber. Então, o spoofing é isso. Ele é uma técnica que altera o remetente da mensagem. Então, você imagina que aquele e-mail é do professor João Kleber. E aí ele pode aliar essa técnica com outras práticas. Ele pode colocar, por exemplo, o spoofing através de um farming, através até mesmo de um phishing. E aí, como você imagina que é o professor João Kleber, você vai clicar no link, você vai abrir a informação, vai abrir o anexo, e aí ele pode estar colocando outras pragas digitais, assim como spyware e assim por diante. Então, vejam, toda vez que falar no concurso, que é uma técnica que mascara as informações do e-mail, né, que você pensa que é a pessoa, mas não é, que tipo de ataque é esse? É o spoofing baseado em e-mail. Por exemplo, se eu estou utilizando esse tipo de ataque, né, poderia até ser uma questão de concurso público. Qual é o princípio da segurança da informação que foi quebrada? Se eu não garanto a fonte, lembra da palavra-chave fonte? A autenticidade foi quebrada. Por quê? Penso que é o professor João Kleber, mas não é. Bom, assim como pode ter o spoofing baseado em e-mail, tem o spoofing também baseado em IP. Professor, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, gente, que o e-mail, né, é algo mais fácil de você entender. Por quê? Pensa que é o e-mail do professor João Kleber, mas não é. O IP é o seguinte, você vai estar na internet, né, você vai solicitar acesso a uma máquina, por exemplo. Imagine só, eu tenho acesso ao servidor da LAC Concursos, então eu tenho um IP. Até porque para a máquina se conectar a uma rede, ela precisa de ter um IP. Então, o que ele faz? Eu acho que a palavra-chave para você entender sobre esse tipo de ataque, lembra daquele cara da Zorro Total? Cara crachá, cara crachá? Eu acho que é a forma mais fácil de você compreender esse tipo de ataque. Por quê? O atacante, que é o cracker, ele vai falar um IP falso. É como se ele falasse o seguinte, ó,
esse é o IP do professor João Kleber, eu preciso ter acesso ao sistema da LAC. Então, o servidor da LAC vai identificar as credenciais do professor João Kleber e falar, pô, é verdade, esse aqui é o IP da máquina do professor João Kleber. Então, tá aqui o acesso. Essa é a ideologia desse tipo de ataque, tá bom? E aí, poderia até perguntar em questão de concurso público, né? Qual princípio foi quebrado? Primeiro, poderia ser quebrado o princípio da confidencialidade, né? Por quê? Porque eu vou ter acesso, né? Eu vou mascarar a identidade de alguém e também, logicamente, que pode ser o princípio da autenticidade, porque eu mascaro, né? Então, o cara vai ter os dois princípios quebrados utilizando esse tipo de ataque. Então, lembra, o spoofing é quando tem a máscara, né? Quando eu não garanto a fonte. E se ele obtém informações privilegiadas, logicamente que a confidencialidade também foi quebrada, tudo bem? Lembrando que o spoofing pode ser baseado em dois tipos. O e-mail, né, quando o e-mail ele é copiado igualzinho, né, você nem consegue ver a diferença se é do e-mail do professor João Kleber ou se é um e-mail falso. E quando a IP, né, quando ele é baseado em serviços da internet, ele mascara o IP para obter informações privilegiadas. Para massificar nosso conhecimento, vamos ver como é que cai isso em questão de concurso público. E essa é uma questão muito boa, gente. Por quê? Envolve praticamente tudo que a gente viu na parte de segurança da informação, na primeira parte de ameaças, nessa segunda agora, até o presente momento. Bom, o cargo foi de agente, foi neste ano de 2018, e ele cobra o seguinte: no que diz respeito à segurança de sistemas, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Um computador não conectado à internet está imune a possíveis ataques em seu software. Gente, não é porque está conectado à internet que vai ter ataque. Eu simplesmente posso colocar, por exemplo, um pendrive infectado na sua máquina. Então, vejam, essa é uma questão que você não pode errar. Por quê? Interpretação de texto. Lógico que se eu estiver conectado à internet, a probabilidade é muito maior. Mas, se eu não estiver conectado à internet, eu também estou possível, né, passivo a tipos de ataque. Então, aqui é o quê? É falso. Tá? Porque não está imune, beleza? Bom, próximo. Engenharia social é uma estratégia utilizada para a obtenção de informações privilegiadas de forma dissimulada em uma relação de confiança. Muito bem. Nós vimos na primeira parte, né, que a engenharia social é o fato de você persuadir uma pessoa para quebrar o princípio da confidencialidade. Então, verdadeiro. E aí, se você quiser utilizar a técnica de probabilidade de erro, ó, verdadeiro ou falso, essa pode eliminar, essa pode eliminar. Nós temos só o gabarito A ou o gabarito D. Phishing. Phishing é pescar, né? É você passar uma coisa para o usuário para ele pensar que é verdadeiro e você encaminhar para uma página fraudulenta. Então vamos lá. Phishing é o envio inconveniente de e-mails comerciais que não representam... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Ameaça ao usuário. É aí que está o X da questão. Representa e sim. Então, aqui é falso. Então, qual que nós temos no gabarito? Alternativa A, porque aqui já está verdadeiro. Mas vamos seguir para o próximo. IP spoofing. Já sabemos que eu estou mascarando o IP. É o uso indiscriminado de e-mails maliciosos. Algum momento eu falei que é e-mails maliciosos com o intuito de roubo de informações pessoais e financeiras? Não é envio de e-mail. Esse aí é o IP. Agora, se ele fala e-mail, aí eu concordaria com você. O IP ele vai camuflar, né, ele vai mascarar a identidade da máquina. Esse tipo de conceito que ele abordou não é o IP spoofing, é o e-mail spoofing. Então, sabemos que aqui é
falso. Gabarito, verdadeiro, ou falso, verdadeiro, falso, falso. Então, gabarito, alternativa A. Bom, vamos para mais um tipo de ataque. Esse tipo de ataque pode cair no seu concurso com o nome da ferramenta, que é Sniper, ou pode ser a ação, sniffing, tá? Qual que é a ideia? Você vai colocar aqui na sua cabecinha, interceptar. É o famoso grampo, tá? É o famoso grampo. Então, se ele falar o seguinte, que foi interceptado na rede, né, a comunicação de duas máquinas ou de todas as máquinas, né, ele está falando desse tipo de ataque. O que pode cair no concurso também? Ele pode perguntar o seguinte, o que eu consigo fazer com o tipo de ataque snifing, né? Eu posso obter informações de todos os protocolos, de todas as aplicações, inclusive eu posso ter acesso a todas as senhas, né, que estão sendo passadas, transmitidas aqui nessa comunicação. Então essa imagem aqui eu acho bem interessante, porque mostra a comunicação desses dois usuários e aqui está o cracker só ouvindo o que eles estão falando, o que eles estão passando um para o outro, tudo bem? Então vamos ver como é que cai em concurso público esse tipo de ataque, tá, gente? Dessa vez foi da Universidade Federal de Minas Gerais, né, no ano 2017, para o cargo de técnico. Ele cobra o seguinte, análise das afirmativas a seguir sobre segurança de dados na internet. Ferramenta que tem a função de propositalmente simular falhas de segurança de um sistema e colher informações sobre um invasor. É uma espécie de armadilha para invasores. Gente, essa aqui eu não falei para você. Aí você fala o seguinte, professor, mas como que você não fala e está cobrando em questão? Porque essa questão é só você utilizar o seu conceito de segurança da informação. Então você pula, tá? Segunda, é um tipo específico de phishing que envolve e redireciona a navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações do serviço de DNS. Então, lembra do parente do phishing? Se eu vou alterar o DNS, estou falando de farming. Então, vamos ver qual as alternativas tem a segunda opção que tem farming. A letra A, ela possui, né? E a letra D, ela possui também. Bom, você já pode eliminar a alternativa B e a alternativa C. Vamos para a técnica 3. Técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados. A gente já sabe que é o sniper ou sniffing, que seria a ação. E aí você vai utilizar aqui a alternativa. Aqui é scan? Não é scan, né? A gente sabe que é o quê? Sniffing. E aí você pode anotar que honeypot é um tipo de serviço, né, que ele permite o quê? É como se fosse uma armadilha, né, para verificar possíveis invasores na rede. Então, vejam só, gabarito alternativa D. Mesmo que eu não sabia o conceito dessa ferramenta, você poderia utilizar todos os conceitos que nós aprendemos. Veja como é interessante, né? Essa questão aqui daria para utilizar a técnica de probabilidade de erro, tudo bem? Bom, próximo e último tipo de ataque, tá? Esse ataque está muito comum atualmente. E principalmente carreiras policiais está cobrando isso, tá bom? Bom, ele é chamado de força bruta, ou brute force, tá? Qual que é a ideia? A ideia é probabilidade de erro de logins e senhas. Então, muita gente, aí você vai lembrar aqueles tutoriais do YouTube, como descobrir a senha do vizinho, né? Isso aí é antiético, tá, gente? Isso aí é coisa de cracker. Então, se você faz isso, você utiliza sem querer um tipo de ataque chamado brute force, né? O que esse sistema faz? Ele vai tentar pegar, por exemplo, várias combinações e tentar descobrir a senha. Então, toda vez que falar por várias tentativas de probabilidade de erro em grande massa, é esse tipo de ataque, força bruta. Vamos ver como é que cai isso em concurso público? Dessa vez, a FGV para o cargo de analista cobrou justamente o que eu acabei de citar anteriormente, tá bom? Um grupo de hackers chamado DarkSide tem como objetivo executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os privilégios do usuário da rede. Para isso, os integrantes do DarkSide
tentam adivinhar, olha a palavrinha-chave, adivinhar por tentativa e erro, o nome de usuário da rede e sua respectiva senha. De acordo com a cartilha de segurança para a internet do Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, CERT-BR, a técnica utilizada pelos integrantes da DarkSide é varredura em redes ou scan, não é isso, né? Interceptação ou snipe, não é isso também. Ataque de força bruta, sim. Por que eu sei que é ataque de força bruta? Tenta adivinhar por tentativa, erro. Falsificação de e-mail ou e-mail spoofing, não é também. No momento algum ele falou que era por e-mail. Ou negação de serviço, que seria o DOS, não é isso também. Então vejam, gente, que o gabarito é a alternativa. E assim, gente, chegamos mais um fim de aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Respondam questões, porque questão massifica seu conhecimento, e sempre façam analogia com o seu mundo real, tudo bem? Tenham uma ótima semana, bons estudos e a gente se vê. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.